Vocês acreditam que 85% das pessoas declararam no meu LinkedIn que já passaram por uma péssima experiência na hora do seu desligamento? Seja a empresa desligando ou pedindo demissão, parece que ambos não sabem lidar ainda com esse momento que é tão crucial e impossível de evitar. Esse é o Seu Pensar Muda Tudo, o podcast que tem a ousadia de provocar pensamentos e repensamentos em temas ligados ao mundo corporativo. Eu sou a Fê Leite, psicóloga, neurocientista e a fundadora da Mandacaru Thinking. E para poder destrinchar esse tema, fazer a gente repensar, é com muita felicidade que eu convido aqui a Bruna Honrado. Minha amiga hoje, mas já trabalhamos juntas. Aliás, a maioria das minhas amizades nascem do mundo corporativo. Eu falo que o mundo corporativo é maravilhoso. E vamos falar hoje sobre desligamento e humanizado, que na verdade se trata de um desligamento respeitoso. Embora seja um tema que está todo mundo falando como se fosse novo, a gente gostaria que não precisasse falarmos sobre isso. Bruna, antes de a gente começar, derrame aqui o seu conhecimento, a sua experiência, quem você é. Olá, pessoal. Fê, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse episódio tão polêmico, talvez, com esse tema de desligamento. Eu sou a Bruna Honrado, tenho 33 anos, atuo na área de recursos humanos há mais ou menos 14 anos, não vou entregar muito também, né? Esse tempo de carreira. Sou formada em administração de empresas, tenho algumas especializações aí em psicologia organizacional, em gestão de pessoas, também em liderança estratégica aí de empresas, né? Ao longo desses 14 anos, passei por diversos ramos de atuação, empresas diferentes, culturas diferentes, então eu acho que esse papo aqui tem muita história para contar, muita bagagem para compartilhar com todos vocês. Acho que antes de começar, a gente sempre fala que a gente não quer entregar o tempo, mas é o tempo que nos coloca onde nós estamos agora, né? A gente só pode servir de lamparina para as pessoas quando passamos por muitas escuridões na vida. E eu falo que o papel da área de recursos humanos é uma grande lamparina para a liderança, para as equipes, para os processos e métodos que afetam a vida das pessoas. Quando a gente está começando numa empresa, na maior felicidade, recebe aquela mensagem, você foi aprovado, a gente inicia uma jornada de altos e baixos, não é uma jornada perfeita. Só que o desligamento ainda é um grande tabu. Meu pai trabalhou 35 anos na mesma empresa. Eu lembro quando eu pedi demissão da minha primeira empresa, meu pai me viu como uma pessoa descompromissada. E criou em mim esse senso de que compromisso é ficar muito tempo dentro das organizações. Hoje as novas gerações pensam isso, dá para comemorar quando ele fizer 3 meses, já podia ter uma festa pois é. de comemoração. Bru, tu já passou por algum momento difícil, seja por você pedir demissão ou por algum desligamento? Já tenho algumas histórias, né? Na verdade, eu nunca passei pelo momento de ser desligada, nunca fui desligada. É um talento. Ainda não aconteceu, mas eu sei que um dia pode ser que aconteça. Mas eu já passei por situações complexas de pedido de desligamento, né? Como eu falei, ao longo desses 14 anos, eu passei por diversas empresas e culturas diversas também. Então, eu tive situações muito delicadas no momento que eu cheguei com a minha carta de demissão, né? Aquela carta ali que se você torcer, saem lágrimas dela. Mas situações difíceis de gestores, superiores, encararem aquele meu momento como uma traição, como você ousa fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode sair da empresa, não é você que decide a hora de sair daqui, somos nós que vamos decidir a hora que nós não queremos mais você trabalhando conosco, né? Então eu tive algumas situações bem delicadas de alguns gestores que não queriam mais falar comigo, ou que depois que eu anunciei o meu pedido de demissão, eles desapareceram e não quiseram nem me dar um tchau. Saiu já do, tipo, Bruna saiu do grupo do WhatsApp, né? Bruna foi removida. Bruna foi removida. E tudo bem, né? Eu acho que
a maturidade, né? A maturidade de encerrar relações e saber a hora que a gente precisa encerrar as relações. E nesses momentos também é quando eu tenho a certeza de que era a hora de ir embora, né? Quando eu vejo esse tipo de atitude, é o que me de fez reação. mais certeza de falar, bom, eu tô tomando a decisão certa. Você falou agora de encerrar as relações e me fez lembrar que nós no Brasil temos uma relação muito romantizada com o trabalho, como se a empresa tivesse uma missão de nos fazer feliz. E, de uma certa maneira, as empresas vão para o LinkedIn, vão para os anúncios com essa promessa, né, de fazer as pessoas felizes. E quando há um término da relação trabalhista, parece muito parecido com o término de um namoro, o término de um noivado, de um casamento, parece um divórcio, né? Por isso essa sensação de traição. Assim também, quando nós desligamos uma pessoa, se não for bem feito, também a pessoa sai arrasada. E eu falo assim, que a gente não desliga uma pessoa, a gente às vezes desliga um grupo familiar, um grupo que mora naquela casa, que dependia também daquela renda. Então há uma preocupação socioeconômica, psicológica, afetiva. Você também pensa isso quando às vezes tem que tomar decisão de desligamento? Completamente, né? Eu acho que, como uma pessoa de recursos humanos, de gestão de pessoas, muitas vezes eu fico sabendo com uma certa antecedência que a gente vai precisar desligar um profissional. E isso me dói, porque eu sei que é uma família, eu sei que tinham planos, né? Vai haver uma frustração. Então, não é legal fazer, mas muitas vezes é necessário. Então, tornar esse momento o mais humanizado possível, com a maior empatia possível, se colocando ali naquela situação, né? Como seria se fosse comigo? É claro que a pessoa que está sendo desligada, ela não vai sair de lá feliz, nunca, né? Mas tentar fazer com que aquele momento seja o menor dolorido possível, né? Para que ela consiga encontrar forças de entender quais foram os pontos que levaram a isso, e de também se recolocar, se levantar, de internalizar o que aconteceu ali e depois erguer a cabeça e seguir. Olha, Bruno, eu tenho uma coisa para te contar. Eu estava numa mentoria semana passada com uma líder e ela estava deflagrando a situação que ela estava passando de desrespeito, de assédio. Aí eu perguntei para ela, se você fosse mandada embora hoje, como é que você se sentiria? Ela respondeu, eu daria um beijo na testa do meu chefe. E olha que tem gente... E aí tem isso. Tem gente, eu pergunto muito isso nos treinamentos de liderança. Se você tivesse que fazer uma lista hoje de pedido de demissão voluntária, que geralmente abarca um pacote de benefícios, um pedágio muito longo, manter assistência médica por 3 anos... Você teria pessoas na sua equipe que se candidariam ao famoso PDV? Aí o líder vai lá e começa a escrever, aí ele mostra para mim, ou seja, ele já sabe quem não está mais afim, quem não vê a hora desse momento chegar. E aí eu vejo que nem a organização, nem a empresa, fica esse jogo de poder, quem vai abrir mão dos seus recursos financeiros. A empresa não quer investir, porque há um investimento de orçamento, e nem a pessoa que está extremamente infeliz quer vender essa felicidade, está vendendo, né, sua felicidade e sua paz. Como é que você vê isso? Na verdade, abrir mão, né? Quando a gente fala de profissionais no modelo de trabalho CLT, tem muito essa questão, não vou abrir mão do que eu tenho, do dinheiro que eu tenho guardado aqui. E não é uma grande ilusão, né? Na verdade, você está prolongando uma infelicidade, você não está se desenvolvendo, porque talvez você não queira abrir mão daquele dinheiro que você vai receber na sua rescisão, no seu desligamento, né? Por outro lado, tem empresas que fazem de tudo para que a pessoa peça demissão também. Conheço. Então, assim, ela vai dificultando todos os caminhos, não digo a empresa, mas gestores, né? Uma vez eu ouvi dizer que as pessoas pedem demissão dos seus líderes e não da empresa. Existem os dois lados, né? E aí a empresa, o gestor começa a dificultar de um jeito que a pessoa não aguenta mais, né? E chora em posição fetal, de tanto que ela não aguenta mais ficar naquele lugar. Ela fala, olha, eu vou abrir mão desse dinheiro, eu vou abrir mão do que eu construí aqui, porque eu quero ser feliz, eu quero encontrar outro lugar, eu quero me desenvolver em outro lugar. Então, é difícil encontrar esse meio termo, né? Não, você me fez lembrar de um caso muito triste, de um líder que respondia por uma liderança, né? Porque também tem isso, todo líder tem outro líder, e ele
sonhava em pedir demissão. Então, ele ficava esperando aquele momento que a empresa percebesse que ele não estava mais feliz, mas a cultura dessa empresa era totalmente inegociável. Nós não desligamos. Se você está infeliz, você pede demissão. Então, levava a pessoa à loucura. E essa pessoa vinha passava domingo, aquela sensação famosa, síndrome do fantástico, né? Hoje é síndrome da Netflix, síndrome de qualquer outra coisa, porque você está fazendo outra coisa, mas a infelicidade é a mesma. E ele vinha na segunda-feira decidido a pedir demissão, várias segundas-feiras. E isso levou ele num estado de estresse muito grande, de angústia muito grande. E uma vez no metrô, ele falou, é hoje. Ele teve uma parada cardíaca e veio a óbito. E a esposa dele que nos contou essa história, que ele sonhava em pedir demissão há muito tempo, mas não tinha coragem, também por questões familiares, ser o arrimo da família, como é que a empresa ia reagir, e de também com medo da empregabilidade, de ficar muito tempo sem conseguir. Olha só, olha o custo dessa rescisão, é um custo intangível. Então tem gente que não vem a óbito, mas vem a óbito os seus sonhos, os seus anseios, os seus desejos e também, às vezes, a sua saúde. Você já parou para pensar em tipos de doenças que podem ser produzidas se a pessoa não toma a decisão de encerrar um ciclo que já se encerrou? Sim, né? A gente fala hoje em dia, né? Depois da pandemia surgiu o burnout, o nome burnout, mas o burnout já existe há muitos anos, né? É que com o passar dos anos as doenças foram nomeadas, né? Hoje a gente tem título e as doenças foram levadas a sério, né? Mas a saúde mental dos colaboradores é isso. É a pessoa não ter coragem, muitas vezes, porque ela é a provedora daquela família e ela fica sofrendo até acontecer uma situação como essa, né? Pedir, qualquer relação que a gente tenha que cortar, vai doer para ambos os lados. Mas tá doendo antes, doer, né? Mas quando começa a doer antes, eu acho que o primeiro sinal é esse. A musiquinha do Fantástico, né? A síndrome do domingo à noite, ela já é o primeiro sinal, aquele frio na barriga ruim, né? Amanhã eu tenho que ir para lá, eu tenho que encontrar aquelas pessoas. Eu tenho reunião com aquele gestor, aquele diretor que eu não consigo quero, mais escutar a voz. Eu não consigo mais escutar a voz. Então, são sinais que o nosso corpo começa a dar, que a nossa mente começa a dar, que se a gente não prestar atenção, infelizmente, pode acontecer alguma coisa muito pior. E tem empresas que não se atentam a isso. Tem empresas que simplesmente... Acho que até a própria pessoa não se atenta. Porque ela fica pensando, é um estresse. Deve ser porque nós estamos passando por uma pressão de um resultado. Porque o orçamento não está muito bom e tudo isso. Mas as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. Não existe lugar perfeito. E tem uma outra questão. O seu corpo também começa a dar sinais. A insônia é um grande sintoma de que o estresse está lá em cima. Você começa a liberar mais cortisol. E se você libera mais cortisol, você fica mais propenso a doenças cardíacas ou cardiovasculatórias, pressão arterial, a diabetes. A gente pode desenvolver uma diabetes por estresse, o burnout, a depressão, a ansiedade. Gente, quanto custa tudo isso? É um custo imensurável. E eu vejo líderes também que querem desligar, já tomou a decisão, mas não é aprovado também o desligamento, às vezes por um custo muito alto, ou porque outra liderança não dá muita autonomia, e esse líder também começa a adoecer, porque a equipe começa a trabalhar em dobro em função daquela pessoa que despenca a produtividade, ou começa a faltar. E aí? Pois é. Porém, também, eu concordo, e também tem a empresa, existem as empresas que jogam essa responsabilidade do desligamento para o RH. Não, isso não existe não, gente. Não acontece. O RH não desliga ninguém. Quantos líderes falam, olha, isso é responsabilidade do RH. Eu não queria desligar você, mas aquela Bruna... Mas olha, a Bruna do RH, ela é terrível, ela não vai com a cara de ninguém. Ela te encantou pra você entrar aqui. Mas agora não vai com essa cara. Agora ela não vai mais com essa cara, né? Então isso também é difícil. Então existem empresas, lideranças, que não têm coragem de olhar no olho daquela pessoa, daquele profissional e falar, olha, não dá mais. Na verdade, assim, não existe um desligamento que é feito de uma hora para outra. A gente sabe que existem. A não ser que seja uma justa causa, uma quebra ética. Mas o correto, né, o ideal é que esse desligamento, ele já...
seja os construído. feedbacks, eles vão se encaminhando para isso. Então, aquele profissional não leva um susto. Olha, nossa, eu nem imaginei. Semana passada você me elogiou e agora eu estou sendo desligado, né? O que aconteceu? Acho que aí é legal a gente falar da importância da cultura do feedback dentro de uma organização. Não que o feedback é para construir desligamento, Não, de porque maneira feedback nenhuma. é ferramenta de desenvolvimento, Sim. mas é uma oportunidade de um one-on-one de dizer a verdade. E aí eu vejo que nós temos tantas dificuldades em dizer a verdade. Você percebe isso ainda? Eu não posso falar, eu acho que nesses 14 anos eu percebi essa dificuldade de falar a verdade, de ser transparente. É um medo de como a pessoa vai reagir. Talvez esperar que a pessoa adivinhe que ela não tá indo bem, mas como que o óbvio precisa ser dito, né? O tempo inteiro o óbvio precisa ser dito. Essa é uma camiseta que devia uma todo camiseta, mundo... Acho que devia ser o uniforme de todas as empresas. Deveria, essa frase deveria ser a missão ali de todas as missão da empresa. Porque precisa. Então a empresa dá muitas voltas e constrói situações para que aquela pessoa, ciladas, para aquela pessoa cair e aí sim falar, olha, você realmente você não tá indo bem. Mas ao tempo inteiro atrás não foi falado, não foi comunicado, né? E aí começa a jogar até essa responsabilidade para o RH que contratou aquele talento. Como se o RH contratasse sozinho também. Não, o RH não devia... Eu acredito que o RH tem que descentralizar a jornada do colaborador. Quem tem que contratar é o líder. O RH fornece ferramentas, é facilitador. A decisão não é do RH. Não vai trabalhar... não é do a não RH. ser que vai trabalhar comigo. Exatamente. Né? A minha equipe eu sou responsável. Exato. E a sua equipe você tem que ser responsável. Na hora do desligamento, é claro que o RH faz parte de construções de conversas, de orientação, facilitar. De mentoria, né? Porque tem desligamentos... Eu já participei de um desligamento injusto, que eu me arrependi depois. Eu falei, cara, esse líder me enrolou e eu caí na cilada. Esse líder era uma líder, construiu uma narrativa que esse profissional não era bom. E ele era um talentaço, assim. Ele virou não bom da noite para o dia. E ela começou a trazer fatos e dados. E não é nosso papel checar, porque se eu entendo que a pessoa está na posição de liderança, eu espero que esse líder seja sincero, atue com ética. Depois dessa história eu aprendi que não é bem assim. Pessoas são pessoas em qualquer posição. No dia do desligamento, a gente faz entrevista de desligamento. Essa missão fica conosco. Pois é. Essa missão é nossa. E aí, gente, foi tão genuína aquela entrevista, eu percebi que eu caí que nem pato. Mas aí você pensa, você se arrependeu? Eu não me arrependi por uma razão, porque eu acho que essa pessoa se livrou dessa liderança. Tanto que meses depois, essa líder foi realmente desligada, porque a gente percebeu que ela agiu de má índole, agiu por inveja, agiu com medo dessa pessoa. Essa pessoa tinha mais talento do que ela, porque isso também acontece. A gente não desliga somente por questões de baixo desempenho, problemas de comportamento, problema orçamentário. Existem desligamentos que são obscuros, que estão na mente humana. Né? Super ego. Ego, vaidade, né? É. E aí isso impede que a verdade seja dita, impede que as coisas sejam esclarecidas, não é isso? Completamente, assim, acho que o desligamento por ego, por vaidade, eu não quero que essa pessoa brilhe mais do que eu. Tá brilhando mais que eu, né? Infelizmente, já há muito tempo atrás, no meu começo de carreira, passei por situações parecidas de onde essa menina quer chegar? O que essa menina quer aqui, né? De líderes que falaram isso pra mim. Onde você quer chegar aqui? E claro que eu queria o lugar daquela pessoa, mas eu não falei, né? Eu falei, não, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu tô começando a minha carreira. E dali em diante, quando esse profissional começa a se tornar uma pedra no sapato daquele líder, acabou pra ele. Aquele líder vai fazer de tudo. Líder não, né? Aquele chefe, porque ele não é líder, é chefe. Esse ser humano, esse ser de humano, coração ele peludo. vai fazer de tudo pra prejudicar esse profissional lá dentro. Não, pra apagar a luz dele, né? Não, e é a maior incoerência, né? Porque se eu contrato um talento, o que se espera de um talento é ambição. Que ele queira a sua cadeira para que você se libere da sua cadeira para você almejar uma cadeira maior que a sua. A mente do ser humano é do tamanho de uma ervilha que não se expande para entender a grandeza de ter uma equipe capacitada, de ter sucessão. Eu tenho empresas hoje... Isso é muito hoje... comum em empresas familiares, né?
Tem empresas familiares, mas infelizmente eu vejo Culturas em mais muitas. antigas. Acho que faz parte da cultura humana, É. né? A inveja, o medo, a insegurança, a É o incompetência. território, né? Marca o território, né? O território é dele, Mas ninguém quem que marca chega, território né? são animais Pois é. que atuam com um cérebro primitivo. Se você atua com um cérebro que pensa, repensa, busca repertório, busca estudar, está sempre conectado com ecossistemas externos, você quer mais do que você tem. Então, um empurra o outro, né, para uma magnitude humana. Eu quero alguém muito melhor do que eu para ocupar o meu lugar, para eu poder crescer, né? Mas isso é difícil. Todo mundo fala, não, vai pegar o meu lugar, né? Como se o lugar de alguém dentro de uma empresa, dentro de um CNPJ fosse para sempre, né? Não, e nem como PJ, né? Porque hoje está acontecendo uma pejotização de muitas empresas que estão dando fim ao CLT em função dos encargos, empresas startups e tudo mais. Mas, na verdade, são tratados como CLTistas, né? Porque tem responsabilidades, tem entregas e tudo mais. E também tem sociedades que se rompem, associações que se rompem, fornecedores. Já tive vontade de mandar embora um cliente? É possível. Eu conheço um fornecedor que desligou um cliente que era a empresa que eu trabalhava. Não tá Ele valendo. Falou, não trabalho mais com esse cliente, porque não vale a pena. Não tá valendo. Tá valendo a minha paz é cara demais. Assim como eu falo que o pedido de demissão de um colaborador, ele tá desligando a empresa. Tá desligando o fornecedor, Tá desligando o fornecedor. É um ponto de vista também. Eu já desliguei alguns fornecedores. Ai, Bruna, eu vou te contar. Precisei. Eu já fui essa líder que tinha, assim... Retenção era ferramenta. Eu acho hoje que nenhum investimento deve ser feito no momento de retenção. Eu conheço duas histórias. Uma que me contaram de uma empresa que tinha como hábito promover somente quando a pessoa pedia demissão. Ou dar um aumento. Ou dar aumento. E essa pessoa percebeu a dinâmica. Percebeu como é que o jogo funcionava. Aí, acho que na vez dele não deu certo. Ele chegou, tô com 2 propostas para mim. Blefou, né? Blefou abertamente. E aí a empresa, olha, fique à vontade, tá aqui a sua carta de pedido de demissão, é só você fazer a mão e escolher uma dessas 2 caminhos que te farão feliz. A pessoa, fez o Chaves, né? Deu o piripaque. Deu o piripaque. E, de fato, ficou desempregado quase 1 ano. Pagou, né? O castigo veio. A lição foi feita. Pagou nessa vida, isso que é muito bom, né? E o outro caso foi de uma grande empresa que eu trabalhava e eu montei uma equipe que na época não existia no Brasil, que era uma equipe de design de games. Tinha 1 ou 2 turmas formadas no Brasil, na Embi, Morumbi, acho que na PUC ou na USP, uma coisa assim. E eu formei um time de 5 meninos, assim, que vinham trabalhar de bermuda em 2008. Já era rompante para mim. Para mim foi disruptivo. Só que depois de 5, 6 meses, o líder dessa turma, que tinha 21 anos, o líder tinha 21 anos, veio pedir demissão. Bateu lá no RH, a gente ficava num aquário, porque RH sempre fica numa área meio esquisita, porque a gente parece uns bandos de animais trancados no aquário, né? Tem RH que observatório, coloca... né? O RH é observatório. Tem o RH que põe placa de horário de atendimento. Tem. Eu trabalhei numa indústria, só um parênteses, que tinha um guichê com horário de atendimento. Guichê, juro. Então, assim, o guichê ali, metrô. A gente abria, tinha uma fila de pessoal esperando, batendo. É uma loucura. Ai, tudo pra proteger o quê? Não sei. Grade, né? Proteger salário das pessoas, sendo que todo mundo mostra o olerite lá no vestiário. Compara o olerite. E aí ele pediu demissão. Primeira coisa que eu fiz, assim, foi marcar uma reunião com ele numa sala, né? Olha, o que nós podemos fazer para te impedir dessa decisão? Ele respondeu, nada. Falei, não, deve ter alguma coisa. Deve ter salário, sala... o horário de trabalho, patinete, algum ambiente Google, nem tinha, mas ele não. Aí voltei para minha líder na época, que era uma diretora ali, não oferece mais, não, vamos lá, vê lá o orçamento dessa área. Conversei com o líder dele, gente, 2 reuniões, na 3ª reunião, ele estava exaurido, e eu assim, parecia que eu tinha que ganhar aquela aposta, parecia que eu estava perdendo assim, a minha capacidade de influência. Aquele livro, Formas de Influenciar Pessoas, não tinha servido para nada. Zerou. Zerei, li da noite pro dia. E aí ele falou assim, Fernanda, eu tô me sentindo desrespeitado.
Porque a mesma inteligência que eu usei para entrar, eu estou usando para sair. Eu tomei uma decisão de vir. É o mesmo caminho de decisão. A empresa não respeitou, né? Não estava respeitando. Eu levei um tapa ali, psicológico, né? Sangrei sem ter tido uma lesão, mas a partir daquele dia eu prometi que nunca mais ia fazer esforço de retenção. Que o esforço tem que ser antes. Exato. No treinamento, no desenvolvimento, no feedback, né? Na liderança dessa pessoa. Na transparência de tudo, né? Desde o primeiro dia. E essa geração não quer mais trabalhar 35 anos como o meu pai. Não adianta, essa geração não quer ficar... E eu digo essa geração e a minha geração já não quer mais. Eu acho que eu não quero mais ficar. Eu tenho uma empresa. Acho que vou pedir demissão da Amanda porque chega um ponto que você começa a priorizar outras coisas, os sonhos evoluem. Outros ares. E assim, o pedido de demissão não é uma traição, ela não é isso, é momento, né? Isso me fez lembrar, um tempo atrás, estourou no LinkedIn um post, viralizou, de uma empresa, uma ou duas, que elas desligaram os colaboradores, na verdade era uma ou duas pessoas, não era layoff, não era, né, pandemia, essas coisas. E na mesa da pessoa tinha um balão e uma caixa de chocolates, e a pessoa postou, falou, nossa, tô me sentindo... Eu acabei de ser desligado, tá? Eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas no mês que vem, mas eu ganhei um balão e uma caixa de chocolate. Olha que empresa incrível, né? Então é que nem aquela empresa que bate uma meta de 6 milhões de vendas e dá um sonho de valsa. Né? Não é por nada, é a questão, sabe? Não é o momento. É pesos e medidas. Pesos e medidas. Né? Então você tá desligando uma pessoa... Tenha um mínimo de respeito com aquela pessoa, não é um balão na mesa. Empatia. Sabe? Uma caixa de bombom que vai... A pessoa dali, ela tá desempregada, e aí? Não, às vezes desligamentos são muito bem feitos, e aí você fala, Bruna, você quer entrar lá e se despedir das pessoas? Deixa não, exatamente. Eu não quero agora, eu quero pegar minhas esse coisas momento. E ir embora. Amanhã eu volto, eu falo com as pessoas, marco um happy hour com elas e vejo muito isso acontecer. Acho que a gente podia falar aqui como conduzir mal um desligamento. Vamos lá, se a gente tivesse que dar um curso, como conduzir a pior experiência de desligamento? Como é que ela começa? A pior experiência que eu já vi acontecer, desligar uma pessoa em público. No Sério? meio de uma, Você já viu isso? Já vi isso acontecer. No meio de uma situação, um líder gritar e falar, você tá na rua. Nossa. E todo mundo ficar olhando. Essa é a primeira pior, que não deveria nem as outras existir, não pediram né? demissão? Não deveria nem existir isso, Eu né? já pediria demissão. Eu acho que o momento que você vai desligar... Outra coisa, né? Outro ponto, eu vou lembrando aqui. No momento que você vai fazer um desligamento, começar a elogiar a pessoa. Você é ótima. Fernanda, você é maravilhosa. Fernanda, incrível trabalhar com você. Você é a melhor profissional que eu trabalhei. Mas isso é um narcisista, mas né? aí eu vou te desligar porque você não cabe mais aqui. A gente tá reduzindo custos. A gente tá te ajudando, porque você vai ser feliz em outro lugar. Tentar fazer uma psicologia reversa, né? No sentido, olha só a oportunidade que eu tô te dando de você se recolocar, de você buscar outras coisas. Isso pra mim, desculpa, não cola. Ah, eu já vi assim. E eu já vi isso acontecer. Eu já vi desligamento pelo WhatsApp, até viralizou de um médico no ano passado, que ele foi desligado por WhatsApp. Eu vi desligamento na catraca. Sabe assim, vai passar a pessoa vai entrar e a catraca não... Eu já vi desligamento no Vale Refeição. Como? Eu explico como. Todo mundo, né? Vamos almoçar, vamos ver se vai cair o VR. Quando vai cair o VR, né? Então todo mundo com seus aplicativos, o meu cai dia 28, o meu também. E uma pessoa nessa roda falou, nossa... O meu não tá programado. Estranho, né? O que será que aconteceu? O que aconteceu? O RH não fez a compra do benefício para aquela pessoa porque ela seria desligada no mês seguinte. Olha que situação. Não, VR, então a gente Paguem já viu... o VR, né? Paguem gente, o VR, depois desconta na rescisão. Sabe? Aí você vê que, assim, aquela empresa... Mesquinha, né? Deixa eu tirar agora. Mas é isso que eu vejo. Eu acho que o desligamento. Mas não tem cuidado. Os desligamentos são feitos, maus desligamentos são feitos por mesquinharia. Mesquinharia de comportamento, de caráter, de valores, de dinheiro. Total. Eu acho que mesquinharia tá aí. E aí você fica retendo aquela pessoa por uma vaidade, e essa pessoa está destruindo o clima, está influenciando outras pessoas. Totalmente. Aí você está fazendo uma conta de padaria, né, de papel de padaria, e não está vendo a conta intangível que está produzindo uma pessoa infeliz. Ela pode ficar doente, então a gente já falou de como isso pode atingir a vida de uma pessoa, mas para a organização manter ou fazer um desligamento mal feito, existem riscos. Quais são os riscos, Bruna, de um desligamento mal feito e de reter uma pessoa que está infeliz? Vamos primeiro reter uma pessoa que está infeliz. Eu acho que
A pessoa estando infeliz, não há nada, né? Não há nada que você possa fazer para reter. Se ela não quer, se ela não é o lugar dela ali, eu acho que primeiro que não adianta tentar. Conforme, eu acho que nem se você virar a pessoa do avesso, ela vai ficar feliz naquela empresa, né? Então, é um risco você ficar retendo. Tem empresa que começa a aumentar a remuneração, começa a dar bônus para essa pessoa, mas essa pessoa não quer mais. Então, o risco é você ter uma pessoa que está desmotivada, que ela vai com certeza falar mal dessa empresa para as pessoas que estão motivadas e querem ficar lá. No LinkedIn, no Glassdoor. LinkedIn, Glassdoor. O Glassdoor, você pode fazer uma denúncia anônima, então você não precisa citar nomes, tem crescido, e aí começa... Os candidatos, hoje em dia, eles olham o Glassdoor antes de fazer processo seletivo, antes de aceitar Eu uma olho no proposta Jus Brasil. de uma empresa. O Jus Brasil é curioso também, deixa eu ficar a dica aí. Mas assim, eu acho que o risco é esse, é você ter a famosa maçã podre, que vai contaminar os demais que estão motivados. E não era podre, né? Na verdade, se tornou uma relação tóxica porque já não está mais alinhado com os meus valores e alinhado com o meu propósito. Então, por que não cortar essa relação? Exato. Mas é coragem. Cortar relações requer coragem. Aí você começa a ter outros riscos piores, né? Eu já vi pessoas que começam a se municiar de documentações, de fatos e dados, prints, fotos, gravações. Outra coisa, acho que a primeira coisa é o comportamento. O comportamento dessa pessoa, ele passa a ser mais agressivo, ele passa a ser um comportamento reativo. Então, você dá bom dia pra pessoa, bom dia o quê, né? Bom dia pra você, eu não queria nem estar aqui. Não quer mais participar de ideias. Ela se isola. Ela se anestesia. Tem gente que fica agressiva, mas tem gente que fica passivo-agressivo, né? Não participa mais de amores também, não participam também. Não querem mais almoçar com a galera, já começa a baixar a produtividade. Eventos da empresa. A avaliação de desempenho começa a ter um decréscimo. As participações da pesquisa de clima também são afetadas. E a contaminação do clima, basta uma pessoa estar ali com os demais, né? Seja num café, seja num almoço, seja numa reunião, basta uma pessoa ficar o tempo inteiro ali, ó, falando, realçando esses pontos negativos da empresa, que as demais começam a falar, peraí, tem alguma coisa errada né? Você começa a acender luzes. Exatamente. Onde não precisava, dar luz. Porque assim, né, tá num ambiente escuro. Eu começo a dar luz a esse copo que tá aqui na nossa frente, o foco das pessoas. E aí, eu vejo que o poder de influência de quando nós estamos mal, e essa neurociência até explica, né, as emoções negativas, elas afetam o ambiente muito mais rápido e por muito mais tempo do que a festa de aniversariantes que a empresa faz, do que a festa de final de ano, que dura só 3 dias na memória da pessoa. Mas quando aí começa a ter aqueles almoços da turminha contra aquela pessoa. Começam os comentários, começa as fofocas de você começa a virar meme de sala, você começa a virar meme, figurinha do WhatsApp. E vai ter um grupo do WhatsApp sem você, porque as pessoas, existe e aí também começa a criar narrativa de vitimismo e que tem alguém do mal contra você. E aí, essa pessoa que ela se diz vítima, ela quer conquistar o máximo de pessoas que acreditem naquilo, porque aí ela se sente forte. Ela fala, contaminei mais um. Eu, como líder, já fui vítima desse tipo de situação. Eu demorei a desligar. Eu tinha esperança, eu vou conversando, essa pessoa vai entender que eu quero o bem dela, ela está influenciada por uma outra pessoa, e fui retardando o processo de desligamento. E eu falo que quando o líder perde o time do desligamento, ele começa a sofrer certas coisas que não precisavam, e começa a fazer parte de um pacote muito maior. Essa pessoa começava a ir para o almoço com outras pessoas, de repente tinha uma legião me vendo como uma péssima líder, e você não tem a chance de se explicar. Você não vai ter chance da sua versão. Nunca você vai ter chance dessa versão. Somente agora nesse podcast. Mas não vou dizer nomes. E assim, eu me arrependo, e eu falo hoje eu consigo mentorar as lideranças, eu falo, desligue. Assim que você decidiu, desligue o mais rápido possível. Uma decisão tomada de desligamento não implementada vai acabar com você, com o clima, com os resultados e com a cultura da empresa. Com certeza. Total. Agora vamos inverter o curso, né, Bruna? Vamos fechando aqui, começando a caminhar para o fechamento. Como deve ser feito um desligamento humanizado? Primeiro, vamos tentar explicar para as pessoas o que é um desligamento humanizado.
O desligamento humanizado é justamente você, a empresa, né, como empresa ali, se preocupar com aquele profissional, respeitar a história daquele profissional, seja um profissional que está 10 anos na empresa ou 6 meses na empresa, 1 ano na empresa, de ser transparente com ele para que não seja uma surpresa esse desligamento, né? É claro que a notícia, ela sempre choca, né, quando você está sendo desligado. Mas eu acho que a preparação disso, os feedbacks, principalmente os feedbacks imediatos. Aconteceu uma situação, ao invés desse líder, dessa pessoa, comentar com os demais para ficar falando mal dessa pessoa para os demais, chega na pessoa e fala, olha, isso daqui não foi legal, acho que você precisa melhorar isso, vamos juntos, se precisar eu te ajudo, enfim. Então, construir o desligamento de uma maneira humana, para começar, né? Ética, respeitosa e verdadeira. Se você é ético, respeitoso e verdadeiro, você está sendo humano. Porque um objeto não é capaz de ser ético, não é capaz de ser verdadeiro e nem humano. Então, só você é capaz disso. E se você, líder, faz isso que a Bruna acabou de dizer, de ficar falando pelo periférico e não ir direto para a pessoa, você está rasgando a sua liderança e dizendo para a empresa que você é o próximo que deveria ser desligado. Essa é a verdade. E um ponto importante, assim, a maneira como um desligamento é feito, o que fica daquilo fica para os demais que estão na empresa. Então, a maneira como um profissional foi desligado, isso daí vai... Os demais que estão trabalhando naquela empresa vão observar aquilo e falar, olha, a empresa foi muito respeitosa com essa pessoa, a empresa foi verdadeira, então a gente já imaginou que isso aconteceria. Agora, se você faz um desligamento, né, dos piores maneiras de fazer um desligamento, e isso como é que fala? Sobrecai sobre os demais que estão lá. Eles vão olhar e falar, olha a falta de respeito. Então, vamos recapitular aqui. Então, a importância dos feedbacks. A importância dos feedbacks, já começar a direcionar, olha, o seu resultado não está bom, se em 3 meses não melhorar... Dar prazos é super importante. A gente tem que entender o seu contrato. E eu vejo, viu, gente, ninguém é desligado por problemas de desempenho. Eu vejo mais as pessoas serem desligadas por problemas de comportamento, de baixa abertura a feedback, de não se desenvolver, de não ser aderente à cultura da organização. Eu nunca desliguei ninguém, eu acho que participei de muitos desligamentos na minha vida, porque a pessoa não sabia Excel. Nunca vi isso acontecer. Mas preparar a pessoa, conjunto, né? Desligamento, e aí nós estamos nesse universo presencial e online. Se possível, né, Bruna? Presencial. Mas hoje nós estamos trabalhando, não vai fazer uma pessoa vir de Pernambuco para São Paulo para ser desligada, tá? Então, entenda isso também. Então, presencial é melhor, mas hoje nós estamos vivendo de uma maneira híbrida. Então, a gente tem que respeitar também que as pessoas moram em outros estados e entrar numa chamada, numa reunião, e a primeira coisa dizer é, eu gostaria muito que essa conversa que vai acontecer agora fosse presencial, mas por respeito à sua logística, ela está sendo nesse formato online. E nós gostaríamos de iniciar essa conversa te comunicando que o seu contrato de trabalho chegou ao fim. Então, direto e objetivo também. Chegou ao fim. E não é hora de dar feedback. Não é hora de dar feedback. Né? Mas por quê? Pessoal, olha, todos os feedbacks, se foram dados, né? Todos os feedbacks, nós tivemos diversas conversas, principalmente nas últimas 3, 4 semanas, que foram te direcionando que a maneira como você estava conduzindo os teus resultados, as suas entregas não estão aderentes a essa cultura e à expectativa de trabalho. Então, por essa razão, nós estamos encerrando o seu contrato de trabalho. Mais alguma dúvida? Não tem muito o que dizer. Não tem. Pode demorar muito tempo. Você quer dizer alguma coisa? Também. Tem Exato. algo que você quer trazer agora? E nesse momento entra, às vezes, a figura do recursos humanos. Eu falo que até o desligamento não devia nem ter a participação do RH, devia ser só o líder. Porque quem acompanha é o líder. Quem acompanha o RH é o líder. Fica ali. Né? Assim, fica simbolizado a figura do RH desnecessariamente. O RH entra depois. Como é que você está? Aí para trazer segurança psicológica, né? Olha, sua rescisão já vai cair. Passos, né? Quais vão ser? Eu acho que além do desligamento, no momento que você corta a relação, mas tem o pós também. Esse tem que ser extremamente respeitoso também, né? O pós tem que ser extremamente respeitoso. E até eu trabalhei em uma empresa que precisou fazer
desligamento grande na pandemia, e essa empresa teve muito respeito com os profissionais que foram desligados, de ajudar a se recolocar, de ajudá-los com um manual de dicas de currículo, Sim. perfil de LinkedIn, como que você se comporta numa entrevista, o que fazer, o que não fazer. Eu já dei treinamento para indicar pós-desligamentos. consultorias de outplacement para recolocação profissional. Tem empresas que pagam, né? Tem empresas que fazem pagam para cargos mais investimento. altos também. Então, assim, eu acho que é respeito, né? Você teve um profissional... É engraçado, quando a pessoa vai entrar na empresa, quando a empresa quer um talento, né, para trabalhar naquele negócio, né? Eu vivo muito isso. A gente faz de tudo, né? A gente quer encantar aquela pessoa, a gente quer mostrar que aqui você vai ser muito feliz, a grama daqui é mais verde, sim, a grama do vizinho parece mais verde, mas a nossa é melhor. E na hora do desligamento, as empresas esquecem disso. E aí elas querem que a pessoa simplesmente desapareça. Se ela pudesse realmente mandar por um WhatsApp. Tem gente que gostaria de terminar um relacionamento pelo WhatsApp, né? É o ghost, né, das empresas. Você me fez lembrar de uma coisa. Nós passamos pela mesma empresa e nós tivemos que fazer a terceirização de um setor. Eu lembro disso. Eu cheguei nesse dia. Eu cheguei nesse dia. Eu falei, nossa, ninguém tá me dando boas-vindas. Que clima é esse? Não, gente, não é bem assim. Ela tá exagerando, Bruna é exagerada. Mas é interessante porque uma decisão de terceirização é tomada meses e meses antes, né? Um mês antes começou a vazar essa informação, a gente não conseguia mais segurar essa informação. E aí no dia... primeiro que a gente tomou cuidado de contratar uma empresa terceira que nos desse a garantia de oferecer para todos os nossos colaboradores um novo posto de trabalho. A pessoa podia decidir não querer, mas ela tinha uma escolha. Porque quando a gente desliga, a sensação que você não tem escolha para mais nada. Então, a gente deu essa questão da autonomia da escolha, né? Eu posso isso, ou eu posso fazer Uber, posso abrir uma empresa, posso fazer outra coisa. 2, a gente já tinha uma consultoria jurídica numa outra sala para a pessoa certificar que tudo que estava escrito era real, porque nesse momento há uma quebra, parece, da relação de confiança. Então, eu não sei se o RH está me dizendo tudo o que precisava me dizer. E na outra sala a gente tinha um departamento pessoal para sentar com a pessoa e mostrar, olha, esses cálculos rescisórios é isso, é isso, é isso, é isso, porque a pessoa não está conseguindo raciocinar. E a gente deu a oportunidade de repetir no dia seguinte as informações, porque a pessoa dorme, processa, conversa com a família, liga para um amigo que é advogado, joga no Google, vai digerindo aquilo, vai digerindo. Né? E aí a pessoa, no dia seguinte veio, aliás, a pessoa teve liberdade durante a semana de agendar o dia de retorno. E aí a pessoa se despediu, chorou, abraçou, se emocionou, e eu lembro os feedbacks. Olha, eu nunca vi tanta emoção no desligamento, tanto respeito. Tanto que eu acho, se eu não me engano, a gente desligou uns 55 pessoas, só um entrou com ação trabalhista. Que é quase impossível, né? Sempre tem uma pessoa que quer... ela está no direito dela, né? A ação trabalhista está no direito. Ela não ganhou a ação trabalhista, porque tudo estava sendo muito bem feito. Eu falo que uma empresa que faz tudo corretamente, ela nunca precisa ter medo de ação trabalhista, né? Só tem medo quem deve, né? E aí, para mim, foi muito emocionante esse dia. Participou o superintendente do desligamento, participou a liderança direta, participou o RH, participou a área jurídica. Isso é respeito, Isso, né? É respeito. E outra, a gente se emocionou. A gente pensa que a gente não pode se emocionar quando está desligando. Sinal de fraqueza, que é sinal de fraqueza. Gente, eu não conseguia falar e falei com muito... Porque eram pessoas que eu tinha escolhido trabalhar ali. Participei da história. Né? São famílias, sabia que era casado, quem tinha tido filho, quem tinha se separado, quem tinha comprado a geladeira e parcelado a geladeira. Todas essas questões, né? Vão fazendo parte da sua vida também. É uma família, desde que você, de fato, viva como uma família. Então, ciclos se encerram, né? Bru, para a gente começar a caminhar aqui para um encerramento, e se você pudesse, assim, deixar marcado nas empresas que estão nos ouvindo e nas lideranças que estão nos ouvindo, o que você deixaria para elas, assim, sobre liderança humanizada? Três coisas, olha, se você não conseguir fazer nada, porque tua empresa não possibilita, você não tem tanta autonomia assim, mas está dentro da sua autonomia, o que você deixaria aqui como mensagem? Eu acho que, em primeiro lugar, a transparência, né? Sejam transparentes com a sua equipe, com os seus liderados. Conversem sempre. Eu acho que a conversa, a comunicação, ela é fundamental em todas as relações.
Então, conversem. Se vocês não conseguem, né? Olha, eu não tenho autonomia para desligar essa pessoa, porque a empresa não tem orçamento para isso. Talvez a gente consiga resgatar essa pessoa, por que não? Então, conversem com essas pessoas, sejam transparentes, sejam éticos acima de tudo. Tenham respeito por aquela história, né? Aquele profissional chegou até ali. É assim, a empresa, ela chegou até ali sem aquele profissional e aquele profissional chegou até ali sem aquela empresa. Ah, adorei isso. Né? Então, eu acho que isso é super importante valorizar. Não é porque a pessoa não está indo bem ou o comportamento. O que você se coloque no lugar como líder, o que você pode fazer para mudar aquilo? É possível mudar? É possível resgatar? Quando eu desliguei pessoas da minha equipe, eu me senti mal como liderado. Eu falei, eu acho que eu errei também. Será que eu não errei? Devo ter errado. A gente cometeu muitos erros, né? Eu poderia ter sido mais transparente, eu poderia ter chamado para conversar, eu fui deixando, achando que o óbvio não precisaria ser dito e ele precisava ser dito. Talvez eu poderia não ter perdido pessoas também por evitar falar, evitar ter conversas difíceis. Então, por favor, tenham conversas difíceis. É melhor né? ter conversas difíceis do que ter que lidar com um pós-difícil, que você não tem mais salvação. Eu queria muito fechar essa conversa falando uma coisa que eu ouvi numa palestra. Não existe ex-funcionário, porque aquela pessoa que você desligou, ele pode continuar sendo consumidor da sua marca, do seu serviço. Ele pode abrir uma empresa e passar a ser um fornecedor. Ele pode influenciar as pessoas continuarem sendo seus clientes ou influenciar que essas pessoas não sejam mais os seus clientes. Então, hoje o ecossistema, ele é desse tamanho. Eu falo assim, o mundo é do tamanho de uma ervilha. E você vai se deparar com essa pessoa num evento, num jantar, numa ocasião, sei lá, alguma coisa na vida vai fazer com que você se encontre novamente. E eu falo que não há nada mais gostoso do que encontrar com paz no coração, ou ter que desviar dessa pessoa porque você não quer estar junto. E isso vai trazendo atrasos para a sua vida, vai trazendo rancor, amargura. Então, se algum dia alguma empresa te fez mal, perdoe. Liberta essa empresa, e não porque a empresa merece, é porque você merece viver sem essa dor. E se você, enquanto líder, já pisou na bola, já cometeu erros, se perdoe e corrija a rota para que você não cometa mais e que você possa repensar. É claro que este podcast foi muito curto e não é o propósito de um treinamento, mas que você consiga, a partir dele, repensar como você está liderando a organização que você está sentado e as pessoas que foram dadas a você como grande responsabilidade. Bru, para se despedir aqui da gente, deixa o seu @, como as pessoas te encontram. Claro que não é para tirar de onde ela trabalha, tá? Não é para isso, vamos respeitar. Ela tá feliz, né, Bruna? Tô super feliz. Ela não tem chance de ela falar que não tá. Não deu. Eu ia tomar uma água. Ela foi promovida recentemente. Olha no LinkedIn dela. Eu tô num momento ótimo, né? Eu tô num momento muito feliz, né? Como sócia da Excel, é uma consultoria empresarial aqui de São Paulo. Para me encontrar, muito simples, LinkedIn, Bruna Honrado. Honrado com H, honrado de honra, né? Só tem eu de Bruna Honrado ali. Então é facinho se conectar ali comigo. Meu LinkedIn o tempo inteiro também. Eu tenho feito alguns posts aí voltados a desenvolvimento, feedback, temas aí voltados a RH. Você pode chamar ela para o stand-up no final de ano da sua empresa. Esse talento eu tô guardando um pouquinho aqui, mas na próxima eu vou falar um pouco mais sobre isso. A Bruna sempre me fez rir o tempo todo, a gente riu muito. Momentos que eram pra gente chorar, a gente já dividiu momentos de dores, a gente fala de posição fetal, mas que a gente conseguia, a gente tá rindo dessas posições fetais agora. Foram muitas e serão outras. Né? Mas o importante é levar de uma maneira leve, né? Eu falo que, ou eu tô enlouquecendo, eu devo estar enlouquecendo porque eu acho graça de tudo. E a graça da desgraça também, né? Mas eu queria muito agradecer a tua presença e que você possa ter ouvido de coração aberto. E se você gostou desse episódio, compartilhe, comentem. É claro que esse é nosso jabá. E entrem no nosso site, no nosso LinkedIn da Amanda Carufim, que a gente vai ficar muito feliz, porque a gente realmente quer levar essa capacidade de repensar sobre as coisas. Só assim que a gente evolui. Muito obrigada.